Salve a todos! Então, eu sei que já tem muito tempo que muita gente fica me esperando aparecer ou com vídeo no YouTube ou falando aqui sobre Lúcifer, né? Então, a questão que eu vejo que acontece na cabeça das pessoas tá totalmente relacionada com o paradigma que vocês mesmos vivem, entendeu? Que as pessoas mesmo vivem dentro de paradigmas e crenças limitantes que transforma qualquer nova informação, tudo que é novo, numa coisa muito assustadora, né? Muito confusa. Na verdade, o novo assusta, né? Toda informação que você escuta e que você não consegue sintetizar com os pacotes de informação que você já tem, em geral, toda informação que chega até você e que é muito novo ou que desconstrói muito o que você já conhece, o que você tem como verdade, isso te assusta, te faz sentir às vezes medo ou a simples dúvida mesmo te faz sentir repulsa. Então você sente repulsa do nome Lúcifer, mas você mesmo não tem respostas coerentes para refutar sobre o que eu falo de Lúcifer e sobre o que eu tenho a dizer sobre Lúcifer ou sobre o que eu creio em relação a Lúcifer. Enfim, para começar, o nome Lúcifer está totalmente ligado à palavra luz. E a própria escritura, que é a Bíblia, confirma isso que eu tô falando. Que tem tanta luz, então não deve ser algo tão ruim assim, né? Um pouco perdido com o poder maligno dessa criatura. É meio surreal, porque que Deus é esse, né? Morolés, assim. Que pode alguém competir com o poder dele? Gente, Deus! Bem, na minha perspectiva é isso. Deus é maior do que tudo e não tem como haver um ser que vai disputar com ele, que vai competir com ele, que vai, né? Algumas pessoas defendem dessa forma. Inclusive na religião, isso é tão visto nessa perspectiva de que existe um ser que tem muita força e pode competir com o poder de Deus, como se Deus ficasse... Realmente, Lúcifer significa o portador da luz. E nas escrituras também, Lúcifer faz menção à estrela da manhã, né? Como muitos acreditam, um anjo de luz, um ser de luz. Então já. Bem, aí os religiosos em geral gostam de contar a história, né? De que Lúcifer era um anjo de luz que habitava com Deus. Então ele resolveu ser maior que Deus, sentiu inveja, como se ele fosse trair Deus. Enfim, para começar... eu acho difícil alguém ser um inimigo à altura de Deus. Alguém que possa competir com Deus, que possa vencer dele, como eu interpreto, eu vejo que é prevalecer. Enfim, baseado nessa perspectiva religiosa, na verdade, por causa dessa perspectiva religiosa, os religiosos em geral, eles vivem morrendo de medo de um ser maligno que atormenta a vida deles, que eles têm que orar dia e noite sem cessar desesperadamente, que é muito difícil, que é uma luta incansável, entendeu? É baseado nessa perspectiva, nessa visão de Lúcifer, que caiu do céu e tá no inferno e tem uma legiões de anjos malignos que vivem cada segundo das suas existências para atormentar a vida humana, para destruir a vida humana. Então tudo que acontece... Gente, os stories tá carregando fora de ordem. Agora eu tô com medo. Se vai ficar tipo coerente tudo que eu tô falando, mas eu vou tentar sintetizar o que eu tô querendo explanar aqui. Então, na verdade eu tô falando esse assunto porque as pessoas ficam, Marina, mas você fica postando coisa de Lúcifer. Você tá falando de Lúcifer, o que aconteceu com você? Você era evangélica, você era de Jesus. Agora você fica falando de Lúcifer, o que tá acontecendo com você? Você tá perdida, você vai morrer, o diabo vai te carregar. Essas coisas, né? Então, por isso que eu tô falando desse assunto, entendeu? Porque, na verdade, pra mim, hoje, é muito claro como a água mais cristalina que existe
que possa existir. Quem é Lúcifer? Para começar, eu acho que na verdade, mesmo que você tenha uma crença, uma religião e as suas certezas, eu acredito que você não deve, na verdade não é saudável, que você viva a sua vida julgando e ponderando e colocando no céu e no inferno como se você fosse juiz da humanidade o que você acha que é tipo de Deus, ou no caso desse tal diabo aí que você tanto acredita, né? Às vezes acredita mais no diabo do que Deus, mas enfim. Eu acho que isso é uma coisa doentia. A pessoa passa a vida fazendo essa acepção, separando esse joio do trigo, que ele define como joio e trigo, né? Que na verdade Deus já falou que a separação vai ser de outra forma, né? Só que tem uns religiosos por aí na humanidade que fazem questão de fazer isso por si só. Então, antes de ficar julgando e... julgar às vezes até é necessário, né? Pra você também não acreditar em tudo que você vê e ouve. Se as pessoas julgassem mais, muita gente não estaria vivendo aí, né? Enfim. Mas, na verdade, a questão é condenar. Então, as pessoas ficam aí condenando, separando, fazendo acepções do que ela define como certo e errado. E numa dessas, às vezes as pessoas acabam tendo a oportunidade de se encontrar com o que realmente é verdadeiro, o que é eterno, o que é luz, entendeu? O que realmente é a luz. As pessoas não conseguem enxergar, por às vezes ficarem presas desses paradigmas. Então, no começo era Deus, e Deus ele se viu, ele se observou no nada, no vazio do nada, e ele se movimentou. No movimento, ele reconheceu uma outra consciência, e no giro que ele fez no movimento, ele reconheceu uma outra consciência. E nesse momento, os três se reconheceram. Um viu o outro, Deus viu o Filho e viu o Espírito dele, que é a energia feminina, que é o círculo, que é o Espírito Santo. E a reta é Deus que fez o movimento, que saiu de um ponto ao outro no movimento e se tornou a reta. E do outro lado é como se ele encontrasse a outra ponta, uma outra consciência que na verdade era ele mesmo, mas ao mesmo tempo era o Filho. Então, eram três consciências, mas eles eram mas ao mesmo tempo era pai, o filho e mãe, mas ao mesmo tempo era Deus. E é mais ou menos esse paradoxo. Enfim, o filho, em determinado momento, vamos dizer, na sua adolescência consciencial, ele se viu querendo, como tendo a possibilidade de estar no lugar do pai. E ele experimentou isso. Ser Deus é como ser o sol lá no alto, brilhando, queimando sozinho, para manter a vida no que está embaixo. É basicamente isso. O sol, ele que supre a vida na Terra, mas ele fica lá em cima queimando sozinho. Em volta dele, ao redor dele, não tem nada, só escuro, só escuridão. Todo mundo aqui na Terra vê o sol, ele brilha, ele é uma estrela, ele é reconhecido por todos que habitam abaixo dele. E parece ser uma coisa maravilhosa, ser uma estrela maior, ser uma estrela imensa e única e mais poderosa. Cristo nos amou tanto. Ele só doou tudo dele por nós, para nós. Se diminui em partículas, sendo Deus. Pode buscar, investigar, para ver que os meus frutos são de paz, de graça, de misericórdia, de amor, frutos de alegria. É isso. Você precisa ser grato à escuridão. Porque graças a ela, você conhece a luz, você tem perspectiva de que está na luz. Como você sabe que você faz o bem se você não tivesse perspectiva, exemplo do mal, da maldade? Luciferiana, e Lúcifer é uma coisa tão ruim, então vamos lá, né? Vamos ver meus frutos. Observem os meus frutos, então.
já que então eu sou uma coisa tão ruim, se Lúcifer é uma coisa tão ruim, então eu tinha que ser uma pessoa horrível. Ensinar tanto as pessoas. Porque se elas fazem algo que você acha errado, incoerente, assimétrico, seja grato. Sinta gratidão. Porque essa pessoa tá segurando um peso pra você.